Fala aí, uma das melhores sensações do investidor é chegar na metade do mês e ver pingando aqueles dinheirinhos dos dividendos na conta da corretora, né? Fala sério. A gente percebe de fato que o nosso dinheiro está trabalhando pela gente e gerando assim uma renda passiva em busca, da nossa independência financeira. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar os principais ativos que pagam dividendo, para caso você desejar montar uma carteira focada em receber dividendos mensais, tanto em reais quanto em dólar. Então fica comigo nesse vídeo. Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal que fala sobre educação financeira e investimento. E se você é novo por aqui, se inscreve aqui embaixo. Eu vi que a maioria das pessoas assiste nossos vídeos não são inscritas. Elas acabam deixando para se inscrever no final do vídeo e acabam se esquecendo. Então aproveita agora e já se inscreve para você não ficar de fora. Ah, e um aviso rápido. Eu vou estar deixando aqui na descrição um link para o nosso futuro curso que a gente vai falar sobre investimentos e educação financeira. Então se você quer aprender um pouco mais disso, passa lá e deixa o seu e-mail que a gente vai te avisar quando tiver tudo pronto. Beleza? E sem mais enrolação, vamos embora pro vídeo. E os dividendos nada mais são do que os lucros distribuídos pelas empresas. Então quando você vira acionista de uma empresa, ou seja, sócio de uma empresa, você tem direito de parte dos lucros dessa companhia. Então quando aquela companhia gera um lucro, ela pega esse montante e pode distribuir uma parte para os acionistas e uma parte ela pode reinvestir para ela mesma. Então existem empresas que elas focam mais em distribuir esse lucro do que reinvestir nelas próprias. Então essas empresas a gente chama empresas focadas em dividendo. Então se você quer ganhar uma grande parcela desses dividendos, se for do seu interesse, você tem que buscar empresas que distribuem bastante dividendo. E onde que você vai olhar isso daí? A gente vai olhar no indicador que chama Dividend Yield. Então o Dividend Yield ele vai representar ali o quanto do seu patrimônio investido ele retorna sob forma de dividendo daquela empresa, sobre o lucro daquela empresa. Então, toda vez que você for pesquisar ações de empresas que pagam bons dividendos, você tem que olhar o Dividend Yield. E um bom parâmetro para ter um Dividend Yield assim, elevado é 5%, 6%, 7%. Tem empresas que chegam a pagar até 10% de Dividend Yield. Mas não se engane, porque tem algumas empresas que você pode estar pesquisando e vai estar lá Dividend Yield 20%. Aquilo ali foi um fato não recorrente, que foi específico daquele momento daquela empresa. Então não use isso como parâmetro. Geralmente as empresas pagam em torno ali de 5% a 10%, empresas focadas em distribuir dividendos. E também existem as empresas que não distribuem dividendos, ou distribuem muito pouco. E por que elas fazem isso? Porque elas preferem, nesse momento da empresa, investir nelas mesmas para poder crescer e cada vez oferir mais lucros, aí sim, lá no futuro, conseguir distribuir um lucro maior por acionista. Então vamos lá, para a gente montar uma carteira de investimento focada em receber dividendos, com certeza um dos principais ativos que tem que ter nessa carteira são os fundos de investimento imobiliário, conhecido como os FIIs. E eles são os queridinhos dos investidores porque eles têm como principal característica pagar dividendos todos os meses. E cerca mais ou menos ali de 90% a 95% da receita desses fundos são destinados para pagamentos de dividendos para os seus cotistas. Então por isso que eles são muito importantes você ter na carteira para você estar recebendo ali mensalmente esses dividendos. Mas vale lembrar que não adianta você escolher apenas um fundo imobiliário, buscar aquele que tem maior dividend yield e focar só nele. Isso pode ser um grande risco para a sua carteira. Você tem que pensar na diversificação também dos fundos de investimento. Então você tem que ter fundos de lajes corporativas, de shopping centers, galpão logísticos, de recebíveis imobiliários, como os CRI. Então você tem que ter, ou até mesmo os FOFs, que são os fundos de fundos, que é um fundo que investe em diversos fundos. Então dessa forma você consegue ter uma diversificação, minimizando os seus riscos, principalmente o risco de vacância, que é aquele risco de não ter nenhum inquilino, então não vai estar gerando uma renda para aquele fundo. Então essa é uma das principais vantagens de você estar diversificando os seus investimentos em fundos imobiliários. E muitos me perguntam, mas nessa carteira de dividendo, qual que é o peso que eu tenho que dar para fundos imobiliários? Essa é uma resposta que cada um tem a sua, vamos assim dizer. Isso vai depender muito se você quer se expor mais a esse setor imobiliário, se você também não quer correr tanto risco de oscilação dos preços em comparação às ações, porque os fundos imobiliários eles têm como principal característica também oscilar menos que as ações. Então, dependendo, você pode colocar ali uma parcela cerca de 25%, por exemplo, seria uma parcela até bem interessante. Agora, falando em ações, ela é um excelente ativo para você também receber dividendos. Embora muitas empresas não pagam dividendos mensais,
Geralmente elas pagam a cada 3 meses, 2 meses, 1 mês, isso varia um pouco de cada empresa. Mas embora ela não tenha essa recorrência mensal de pagar dividendos, elas têm uma grande vantagem também que assim, muitas delas, os dividend yield são um pouco até mais elevados do que os fundos imobiliários, embora seja também carregado de um pouco de um risco maior. Então, como receber mensalmente dividendos de ações? Bem, basta apenas você selecionar ali mais ou menos umas 5 empresas que pagam dividendos em meses diferentes durante o ano, né? Que pelo menos paguem 2 vezes ao ano no mínimo. Então você vai conseguir estar recebendo ali mensalmente um dividendo em cima daquela empresa. Então, de repente, ali em janeiro você recebe dividendo da empresa Taesa, em fevereiro você recebe da Ambev, aí quando vê chega março você recebe do Itaú, e de repente esse ciclo se volta a repetir durante o ano. Então, como acabamos de falar, essas são opções de você receber dividendos aqui no Brasil em reais. Mas como a gente pode ver esse ano, né, o dólar subiu bastante, então também é importante a gente ter uma diversificação no exterior para a gente receber dividendos em dólar. Já que o dólar subiu bastante, é uma boa oportunidade de você tirar o aproveito desse aumento, né, que o dólar teve em frente ao real. E para você receber esses dividendos lá no exterior, você precisa antes criar uma conta numa corretora lá nos Estados Unidos, por exemplo. E eu vou estar deixando um card aqui em cima onde a gente mostra opções de corretora que tem lá no exterior para você poder escolher. E o processo de abertura de conta é igual que no Brasil, então não tem muito mistério. Lá no exterior você pode estar investindo em stocks, que são as ações lá nos Estados Unidos, e lá tem empresas com valor de mercado muito maior do que aqui no Brasil. Então o fluxo de lucros também são bem maiores. Então você pode estar tirando aproveito, né, dos dividendos dessas empresas lá. Uma outra opção também são os REITs, que são parecidos com os fundos imobiliários aqui no Brasil. Só que em vez de fundos, né, lá nos Estados Unidos eles são de fato são empresas, né, que são focadas nesse ramo imobiliário. E eles também costumam pagar dividendos a cada 3 meses. Diferente aqui no Brasil, que é mensalmente, lá eles tendem a pagar a cada 3 meses. E uma outra opção lá nos Estados Unidos muito boa são os ETFs. Porque diferente aqui no Brasil, que os ETFs não pagam dividendos, lá nos Estados Unidos eles pagam dividendo. Então você pode estar tirando um aproveito bom desse tipo de fundo. E por que eu acho interessante esses fundos? Porque eles têm uma diversificação lá muito grande e são bastante seletivos na questão das empresas que pagam dividendos. Por exemplo, lá tem um ETF que chama Dividend King e ele seleciona as principais empresas que pagaram dividendos constantes e crescentes ao longo de 50 anos. Ou seja, a cada ano que passou, aquela empresa distribuiu dividendo maior do que o ano anterior. Então esses tipo de ETF lá são bastante interessantes para quem quer ter esse fluxo de caixa em dividendos. Então, pessoal, pensando numa carteira teórica para receber dividendos, seria interessante, então, de repente, a gente dividir meio a meio, 50% aqui no Brasil e 50% lá no exterior. E por que 50% aqui no Brasil? Porque, de fato, a nossa renda aqui no Brasil, ela é em reais, então a gente tem que ter esse fluxo em reais aqui também. E lá no exterior a gente deixaria em dólar justamente para a gente proteger também o nosso patrimônio frente nessas disparadas que o dólar dá de vez em quando, principalmente nos momentos de crise. Nesse sentido, a gente poderia montar uma carteira da seguinte forma: 25% em fundos imobiliários, 25% em ações, e lá no exterior a gente poderia optar por 25% em estoques, que pagam bons dividendos, ou mesmo ETFs focados em estoques, ou 25% também em REITs, ou ETFs que replicam REITs, que também existe lá nos Estados Unidos. Dessa forma, com certeza você vai estar bem diversificado e vai ter um fluxo grande de caixa de dividendo. E pessoal, uma parada muito importante que vocês têm que estar ligado, principalmente para quem está começando a investir e mesmo assim já quer ter esse fluxo de dividendo, é pegar esses dividendos e reinvestir eles nas próprias ações, nos próprios fundos imobiliários, nos próprios ETFs. Por quê? Porque essa primeira fase a gente chama fase de acumulação. É uma fase que a gente está criando o patrimônio, né? Crescendo aquele patrimônio. Porque a gente vai ver lá caindo na conta da corretora R$10, R$15, R$1, por exemplo, e já vai querer usar aquele dinheiro para gastar. Mas aquele dinheiro tem que ser usado para comprar mais participações da empresa, para você ter uma maior participação do lucro e poder assim estar ganhando um valor ainda maior a cada mês. Então não pegue esse dinheiro e gaste ele com qualquer coisa. Pegue sempre os dividendos e reinvista eles. Até chegar num patamar que você vai receber ali no mês R$1.000, R$2.000, R$5.000, vai depender da sua estratégia de quanto aquele valor mensal vai ser suficiente para pagar o seu custo de vida. Para de fato você, se quiser sentar na cadeira e não fazer nada naquele mês, você vai ter essa opção.
porque só essa renda passiva dos dividendos vai ser suficiente para pagar os seus custos. Então a gente sempre tem que pensar no longo prazo quando a gente está se falando em renda passiva de dividendos, pois a intenção é ir criando, né, esse montante, essa bola de neve de dinheiro para lá na frente estar distribuindo sim de fato um valor considerável. E me diz aí, você gosta dessa estratégia de estar recebendo dividendos com frequência? Ou você prefere investir em empresas com alto potencial de crescimento e ganhar, né, na valorização dessa cota? Ou de repente você também pode gostar dos dois, né? Uma não exclui a outra. Comenta aqui embaixo para mim para eu saber o que vocês preferem. E se vocês gostaram do vídeo de hoje, também deixa aquele curtir, compartilha, que isso nos ajuda muito. E então eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.